Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, versículo 22. Capítulo 22, versículo 9. No livro de 1 Crônicas, capítulo 22, e vamos ler o versículo 9. Encontraram? Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar. De todos os seus inimigos em redor, portanto, Salomão será o seu nome. E paz, descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho e eu por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora abra sua Bíblia em 1 Reis. Primeiro Reis, capítulo 1. Capítulo 1, vamos ler o versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tiveras depois de Absalão. E tinha inteligência como Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais os ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Zadoque, o sacerdote, e Benaia, filho de Jeoiada, e Natã, o profeta, Simei e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Até aí. Irmãos, Adonias, ele era filho de Davi. Nesse tempo que acabamos de ler, ele era o filho mais velho de Davi. Os outros já tinham morrido. A gente viu aqui que ele nasceu depois que o filho mais velho de Davi já tinha morrido. E vimos que ele era um homem de boa aparência. O seu pai Davi nunca tinha te chamado a atenção sobre nada do que tinha feito. Era um homem muito inteligente. Tinha todas as características para ser o sucessor de Davi, o sucessor do rei Davi. Porém, como a gente leu lá em Crônicas, antes de lermos aqui em Rei,
o chamado não era para Adonias. Ser sucessor do rei não era o lugar de Adonias, era o lugar de Salomão. Adonias fez planos para ocupar um lugar que não era seu, colocou o plano em prática, até tentou. Ele mesmo se colocou no lugar de rei, mas o seu plano foi frustrado. E eu abro um parêntese para te dizer que quem vive tentando ocupar um lugar que não é seu, vive uma vida frustrada e jamais desfrutará da plena, boa e perfeita agradar à vontade de Deus. E como tema dessa mensagem, eu quero deixar aqui para vocês e dizer: se esforce para ocupar o seu lugar. Todos nós temos um lugar em Deus. Todos nós temos um lugar no Senhor. Seja na sociedade, seja em casa, seja no casamento. Todos nós temos um lugar a ser ocupado. E se você não assumir o seu lugar, ele vai ficar vazio. E se outra pessoa tentar ocupar um lugar que não é seu, vai adoecer. Vai até morrer, assim como aconteceu com Adonias. Abra aí a sua Bíblia no 1 Reis, N Reis mesmo. Agora a gente vai ler o capítulo 2 e o versículo 13. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse a ela: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra eu tenho dizer-te. E ela disse: fale. Disse, pois, ele: bem sabeis que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço: não me rejeite. E ela lhe disse: fale. E ele disse: eu peço que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abisaque, a sunamita. E disse Betseba: bem eu falarei a ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão, falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei. E ela se assentou à sua direita. E então disse ela: só uma pequena petição eu te faço, não me rejeite. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: dê-se a Abisaque, a sulamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisaque, a sulamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar sacerdote, para Joabe filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias estas palavras contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, quem me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. Salomão mandou que matasse Adonias. Por quê? Essa mulher que Adonias pediu em casamento, a sulamita, era uma concubina de Davi.
Davi, quando adoeceu, trouxe para junto dele esta mulher, para ser mulher dele. Era uma mulher virgem e que estivesse disposta a cuidar dele. E segundo a tradição, irmãos, aquele que casar, o filho, ele já era o mais velho. Casado então com a esposa do rei, era mais uma oportunidade que Adonias estava procurando para se tornar rei no lugar de Salomão. Ou seja, antes de Salomão assumir o lugar que era seu, Adonias tentou entrar no seu lugar. Salomão foi colocado rei pelo Senhor e Adonias não desistiu de ocupar um lugar que não era seu. Foi tentar um outro plano, foi tentar outra estratégia para ocupar de novo um lugar que não era seu. E a consequência de Adonias foi a morte. Adonias morreu tentando ocupar um lugar que não era seu. E mais uma vez eu te digo, ocupe o seu lugar. Todos nós temos um lugar. Esposa que não ocupa o seu lugar, deixa o seu lugar vazio para que outro ocupe. Esposa que ocupa o lugar do esposo, adoece porque ela não tem estrutura para ocupar o lugar de esposo. Filho que quer ocupar lugar de pai, adoece porque não tem estrutura para ocupar lugar de pai. Vó que quer ocupar lugar de mãe, deixa o neto doente porque mais tarde o lugar da mãe estava vazio e precisou ser ocupado por uma pessoa que não era para estar ali. Todos nós temos o nosso lugar. E o nosso lugar, ele precisa ser ocupado. Temos um outro exemplo, eu quero mostrar para vocês, lá em Gênesis capítulo 27. Gênesis 27, vamos ver a história de Jacó. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, da maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi-se a Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que eu tenho ouvido seu pai falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me a caça e fazem-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor e morra. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 cabritos, 2 cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E leva-los a teu pai, para que eu coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu um varão liso. Porventura a mim ao papará o meu pai, e serei os seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai trazermos. E foi
trouxe a sua mãe, e sua mãe fez o guisado saboroso, como seu pai gostava. E depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, vestiu Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos das cabras, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e o seu guisado saboroso, e não o que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come na minha casa, para que a tua alma me abençoe. E então disse Isaque a seu filho: como é isso? Que tão cedo achastes, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro, e disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe o meu filho, se és meu filho Esaú, mesmo ou não. E então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não conheceu, porquanto suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, e o abençoou. Mais uma vez a gente vê uma história de alguém querendo ocupar um lugar que não é seu. Jacó foi induzido pela sua mãe a usurpar o lugar de Esaú, o seu irmão. Viveu uma vida de fugitivo, porque se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que quando Esaú descobre o que Jacó tinha feito, tenta matá-lo. E então ele precisou fugir para muito longe da sua família, para muito longe da sua casa, e pagar o preço por tentar ocupar um lugar que não era seu. Mas a história de Jacó terminou diferente da história de Adonias. A gente viu que Adonias morreu porque viveu uma vida inteira tentando ocupar o lugar de Salomão. Jacó fez diferente. Ele errou. Ele viveu uma vida tentando ocupar o lugar de Esaú. Frustrado e fugitivo, ele teve um encontro com Deus. Jacó se encontrou com Deus. Veja aí em Gênesis 32. Eu preciso que vocês leiam na palavra, para que não fique nas minhas palavras apenas, porque a palavra do Senhor é a verdade, e é ela que liberta. Gênesis 32, versículo 22, tem algo que me chamou muito a atenção, e o Senhor falou muito comigo a respeito disso, e eu tenho certeza que vai falar com você. E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-se e fê-los passar pelo ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão que a alva subia. Lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa, e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já é alva. Subiu, porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Depois de todo o esforço da luta que Jacó teve com Deus, e uma pergunta o Senhor fez. O Senhor perguntou a Jacó: qual é o seu nome? A gente viu Jacó tentando ocupar o lugar de Esaú, tentando ser abençoado no lugar de Esaú, tentando ter a bênção do filho mais velho
que era de direito de Esaú. E quando seu pai perguntou a ele como é o seu nome, Jacó respondeu: Esaú. Quando Jacó teve um encontro com Deus, ele passou uma noite lutando para que o Senhor o abençoasse. Depois de toda a luta, o Senhor não disse: vá, você está abençoado. O Senhor disse a Jacó, ele lhe fez uma pergunta. Ele deu uma oportunidade a ele de fazer diferente. Ele perguntou: como é o seu nome? E então ele respondeu: Jacó. Eu não sei se você já se descobriu, se você sabe quem você é em Deus, se você sabe aquilo que você nasceu para fazer ou para ser. Mas se você estiver ocupando um lugar que não é seu, se você nem sabe quem você é ou o que você nasceu para ser, o remédio, a solução é se encontrar com Deus. Porque Ele sempre vai lhe dar a oportunidade de você se descobrir. Ele sempre vai te dar uma oportunidade de você fazer diferente. Foi assim com Jacó. O Senhor te perguntou como é o seu nome, e Jacó disse: é Jacó. E aí Deus falou a ele: não se chamará mais o teu nome Jacó. O seu nome será Israel. Como príncipe lutastes com Deus, e como os homens prevalecestes. O que eu vejo o Senhor fazendo aqui na vida de Jacó, sabe o que é? Dando a ele uma identidade. Jacó, desde que nasceu, que ele vive nessa luta querendo ser Esaú. Esaú ia nascer e ele pegou pelo pé, ele fez de tudo. Ele já nasceu sem saber quem era, para que nasceu. E quando ele teve um encontro com o Senhor deu a ele uma identidade. Você não vai se chamar mais Jacó, agora você se chama Israel. É importante, irmãos. Se tem uma bênção maior aqui na terra do que você descobrir quem você é em Deus e o que você foi chamado para fazer, eu desconheço. Porque quando você vive uma vida sem identidade, você vive uma vida frustrada, triste, angustiante. Porque a pior coisa que se tem é você não saber quem você é. Você tenta se encaixar em alguns lugares e você nunca está satisfeito, porque você ainda não descobriu quem você é em Deus. Todos nós temos um chamado. Todos nós nascemos por algum motivo. Nós não somos obras do acaso. Ninguém nasceu para ser ninguém. Todos nós nascemos para ser alguém. Todas as vezes que eu vi Deus se encontrar com alguém, na maioria delas ela trocou o nome. Ele deu identidade. Precisamos ter uma identidade diante de Deus. Deus nos chamou para algo. Esses dias eu vi o pastor falando aqui que o campo já estava florido e que já estava pronto para a colheita. Nós somos os ceifeiros. E quando a gente olha e vê uma igreja cheia de pessoas cheias de Deus e capacitadas para exercer aquilo que o Senhor chamou, e não estão exercendo é porque ainda não descobriram para que nasceram ou para que foi chamado. Todos nós temos uma importância, irmãos. Todos nós nascemos para fazer parte do corpo de Cristo. Nem todos irão subir aqui para pregar. Nem todos irão subir aqui e vão cantar. Mas você estar aqui por algum motivo. E o seu chamado precisa ser exercido. O seu lugar precisa ser ocupado. E para isso, você precisa se esforçar. Se esforçar para encontrar o seu lugar e ocupá-lo. Porque você tem um lugar em Deus. A Bíblia diz, e está escrito lá em Coríntios, que
nós somos um corpo. Que a igreja do Senhor Jesus é um corpo. E todos nós temos uma função, todos nós temos um lugar nesse corpo. E cada um com a sua importância, independente de ser o mais visível ou menos visível, você tem um lugar e ele é tão importante quanto o da pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte: você já sabe qual é o seu lugar? Você descobriu já quem você é em Cristo? Para que você nasceu? É necessário saber. Abra aí, irmão, sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 12. Doze. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, será por isso do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todos fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus, assim, formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Cada um fique diante de Deus, no estado em que foi chamado. Se você foi chamado no corpo para ser dedo, ocupe o seu lugar com excelência. Se cada um foi chamado para ser mão, para ser pé, que ocupe o seu lugar com excelência. E eu quero te mostrar algo sobre isso. Às vezes, irmãos, a gente
a gente não entende o porquê de fazermos algumas coisas, o porquê de gostarmos tanto de algo, e às vezes esse é o nosso chamado. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim: se o pé disser que ele não é mão, ele não é do corpo, eu te pergunto, se não existiu o evangelista, o missionário, aquele que sai para levar a palavra, como essas pessoas chegarão até aqui para ouvir o pregador para pregar a palavra? Se não tiver alguém ali na porta para recepcionar as pessoas que adentrarem por ela, vai ficar faltando alguma coisa. Se o porteiro que está lá na frente achar que o papel dele não é tão importante quanto quem está aqui na frente, deixa o porteiro faltar e passar alguém ali atribulado, doido e quebrando tudo, logo vai se sentir a falta de um porteiro. Todos nós temos uma importância diante de Deus. Seja para ser aquele que leva a palavra lá fora, seja para ser aquele que alimenta aquele que está com fome, seja para ser aquele que é responsável pela ornamentação da igreja, seja para ser aquele que evangeliza, o que prega, o que canta, o que toca, o que traz projetos novos e apresenta ao pastor. Seja qual for o seu chamado, exerça com excelência. Procure exercer, porque quem tem chamado, quem tem um lugar a ser ocupado e não ocupa, adoece e morre. Quem não exerce o seu chamado, adoece e morre. Aí você pode dizer assim: mas eu não sei pregar, eu não posso pregar porque eu tenho medo. Você não é esse medo. Esse medo não é a sua identidade. Ah, mas eu não posso pregar a palavra porque eu sou tímida. Timidez não é a sua identidade. A sua identidade está em Deus e naquilo que Ele te chamou para fazer. Nada pode tomar o lugar dessa identidade, irmãos. Um diagnóstico não é a sua identidade. Um diagnóstico não te representa. O medo não te representa. A timidez não te representa. A fragilidade, a vergonha não te representa. Busque quem você é em Deus, porque saber quem você é em Deus faz você criar raízes. E quando as dificuldades aparecem, você sabe exatamente quem você é e você consegue ultrapassar barreiras. Há 2 anos atrás, eu recebi um diagnóstico e ele não me representa. Se eu fosse olhar o diagnóstico que eu recebi, eu não estava aqui em cima, porque os médicos me diagnosticaram com síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Quem tem transtorno de ansiedade não consegue falar. Quem tem transtorno de ansiedade não consegue sair de casa. Quem tem transtorno de ansiedade vive depressivo. Mas eu não sou esse diagnóstico. Ele não me representa. Eu sei exatamente para o que eu vim. Eu sei exatamente quem eu sou em Deus. Eu sei exatamente o que Ele me chamou para ser. Mas e por que você recebeu esse diagnóstico, Jaqueline? Por que você ficou doente? Porque eu resolvi ocupar um lugar que não era meu. Por muitos anos eu ocupei lugar de mãe da minha mãe. Por muitos anos eu ocupei lugar de filhos dos meus filhos. Por muitos anos eu ocupei o lugar de marido do meu marido. Por isso eu te digo com toda a clareza e experiência de quem passou por isso: esposa, ocupe o seu lugar. Esposo, ocupe o seu lugar. Não queira ultrapassar os limites daquilo que você nasceu para ser. Mães, ocupe os seus lugares de mãe. Esposa, vá para o seu lugar. Não ultrapasse barreiras. E se você tem um chamado de Deus, obedeça. Se você
acha que você não tem chamado, que você nasceu para ser nada, vá se relacionar com Deus. Porque Ele vai te mostrar para que você nasceu. Porque ninguém é uma obra do acaso. Ninguém foi chamado para sentar em uma cadeira e ficar ouvindo os outros, ou vendo os outros ocupar o seu lugar. Todos que entraram por essa porta nessa noite foram trazidos aqui pelo Espírito Santo de Deus para serem alertados a se levantar e ocupar o seu lugar. Se você ainda está confuso e não sabe para que nasceu, faça como Jacó. Se encontre com Deus. Ele passou uma noite inteira orando, guerreando, batalhando, lutando e buscando em Deus uma identidade. Você tem uma identidade e talvez você não esteja vivendo ela, porque você ainda não buscou em Deus clareza para saber exatamente o que Ele te chamou para fazer. Mas uma palavra eu tenho para te dizer: o medo não te representa. A timidez não te representa. O seu passado não te representa. As consequências que você viveu até hoje não te representa. Elas não são você. Elas só fazem parte da sua história. E talvez você passou por coisas para exercer o seu chamado com excelência. Talvez o que você passou lá atrás foi para te preparar para um propósito maior. Mas isso não te representa. É só uma preparação. O estado de vida que você está vivendo hoje não te representa. O seu chamado, a sua identidade é muito maior que isso. Então, quando o Senhor te mandar fazer algo, não ouse dizer, mas eu tenho medo ou eu sou tímida. Porque isso não te representa e isso não é você. Vá, faça e seja aquilo que Deus te chamou para ser. Na verdade, o que precisamos é só de fazer como Jacó. Se levantar. Não aceitar mais o estilo de vida que está vivendo, independente de ser consequência das suas escolhas ou não. Elas podem ser mudadas. As circunstâncias que você vive hoje, que provavelmente foi suas escolhas que te colocaram aí, pode ser mudada. Você só precisa se relacionar com Deus, assim como fez Jacó. Se esforce. Se esforce para que o Senhor revele a sua verdadeira identidade. Se esforce para que o Senhor te revele o lugar que você precisa ocupar. Descubra quem você é em Deus, o que Ele quer que você faça e ocupe o seu lugar com excelência. Amém? Aplauda ao Senhor. Porque até aqui Ele me ajudou. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: ocupe o seu lugar com excelência.